que é usual dizer que na conciliação todos ganham? Na conciliação, as partes chegam a um consenso sobre aquilo que é possível de ambas as partes transacionar, de modo que a percepção para os dois lados é que os dois saem ganhando, cada um cede naquilo que é possível e se chega a um consenso para a transação, para a solução dessa disputa. Desde quando o Conselho Nacional de Justiça organiza a Semana Nacional da Conciliação, que esse ano foi realizada em setembro e na semana de 7 a 11 de dezembro? E qual a importância da iniciativa? A Semana Nacional da Conciliação nasceu em 2006. No primeiro ano, ela foi realizada num único dia, que foi o Dia da Justiça, dia 8 de dezembro. E a partir de então, 2007, 2008, 2009, ela veio galgando espaço e se consolidando como um movimento nacional capitaneado pelo Conselho Nacional de Justiça, que na sua diretriz de políticas públicas, órgão de planejamento e gestão do Poder Judiciário, tem como missão trazer a solução dos processos, a racionalização dos processos. Então, a cada ano, a Semana Nacional da Conciliação foi ganhando maior dimensão, importância e espaço no próprio Poder Judiciário enquanto institucionalização desse modelo para a solução de demandas por esta via, que acaba sendo com um grau de maior satisfação para as partes, de celeridade dentro do processo e também de efetividade na solução da demanda. Quais os resultados obtidos com a Semana da Conciliação até agora, desde que foi lançada pelo CNJ? Os resultados são fantásticos e os números falam, já por si só respondem qual é o resultado da Semana Nacional da Conciliação desde o seu início em 2006, considerando que ela vem evoluindo quantitativa e qualitativamente falando. Nós tivemos até hoje 885 mil audiências realizadas, com um número de 407 mil acordos, o que dá um percentual aproximado de 50% de sucesso dessas conciliações, sendo que, em termos de partes atendidas, foi mais de 1,5 milhão de pessoas. E o resultado numérico é de 2 bilhões e 300 milhões de reais aproximadamente. Quer dizer, é não apenas um volume muito expressivo de partes, de valores, mas o seu significado é algo estrondoso e que merece esse registro pela visibilidade do movimento, pela sua ampliação e o estabelecimento de uma cultura que diz respeito a uma solução macro do Judiciário Nacional. Como funciona a Semana da Conciliação? A Semana Nacional da Conciliação, ela parte de uma estratégia direcionada junto aos tribunais de todo o país, tribunais federais, tribunais estaduais e tribunais do trabalho. O Conselho Nacional de Justiça desenvolve uma programação a ser realizada por esses tribunais e passa a gerir uma administração sobre esses gestores da conciliação, mobilizando os tribunais para que realizem este papel institucional que é o do desenvolvimento da cultura da conciliação. Então, o Conselho, como um órgão definidor de políticas públicas, estabelece, por exemplo, parcerias realizadas com diversos órgãos, a exemplo do SEBRAE, das instituições financeiras, da AGU, das empresas telefônicas, todos eles com o espírito de mobilizar o resultado da conciliação. E também outras parcerias, a exemplo da Fiesp em São Paulo e também no Rio de Janeiro, com a Firjan, que dizem respeito à própria estrutura da Semana Nacional da Conciliação, onde foram feitos movimentos em relação à Justiça Federal, Trabalhista e Estadual de forma conjunta, com o apoio local desses segmentos, para que se pudesse formatar um movimento de maior visibilidade externa e de maior dimensão em termos de resultado. Esse é o papel do Conselho como articulador e formulador de políticas públicas. Se uma pessoa quer tentar resolver um conflito por meio da conciliação, como ela deve agir? Todas as partes que possuem demanda em juízo podem buscar a via conciliatória. Aliás, elas devem buscar a via conciliatória. A conciliação é uma cultura ainda em desenvolvimento. E há nos diferentes ramos da justiça também diferentes formas de implementação da conciliação. Um exemplo clássico disso é na Justiça do Trabalho. Dentro do processo do trabalho, há uma audiência específica para a conciliação. Este ramo especializado tem na sua concepção processual um movimento destinado à conciliação e, portanto, já traduz uma cultura mais consolidada nesta via.
Já em relação à Justiça dos Estados e à Justiça Federal, ainda é um modelo que se traduz pela sua consolidação e pelo seu crescimento. Por isso, é preciso que o Conselho passe a exercer esse papel de incentivador, de mobilizador dos movimentos de conciliação e também que isso tenha um destino final em relação às partes. Que as partes, sensibilizadas por este movimento, pela própria visibilidade da comunicação, da conciliação, busquem elas próprias a solução por esta via. De que modo elas podem fazer? Seja através dos advogados, solicitando aos seus procuradores que solicitem aos juízos uma audiência designada para a conciliação, ou a parte mesmo pode chegar em qualquer secretaria, em qualquer cartório e solicitar uma audiência de conciliação para o processo. O objetivo do Conselho Nacional de Justiça é justamente esse, que as partes se apercebam desse movimento, que ele visível com esta expressão, com esta magnitude, seja de interesse das partes, que as partes sejam despertadas para a importância da conciliação. E também pelo seguinte aspecto: o judiciário se traduz pelo acesso à justiça, mas além do acesso, é preciso pensar em mecanismos que deem vazão a esses processos, que deem saída à justiça. A conciliação é um desses meios que traduz a eficácia e a celeridade da solução do processo. E se essa pessoa quer levar o conflito para ser analisado durante a Semana da Conciliação, o que ela pode fazer? Ela pode, da forma como colocada, instar os advogados e o próprio judiciário para a Semana Nacional da Conciliação e, independente da Semana Nacional da Conciliação, há movimentos permanentes, porque o que nós temos buscado é estabelecer uma cultura de conciliação, é estabelecer de alguma forma o avanço da conciliação. Os tribunais já estão fazendo isso em todo o país. Há movimentos permanentes, com juízos permanentes de conciliação, e aí cada tribunal tem as suas políticas próprias nesse sentido. Alguns tribunais, por exemplo, têm adotado a primeira sexta-feira do mês como um dia destinado à conciliação. Outros tribunais possuem juízos auxiliares de conciliação, com audiências designadas semanalmente, quinzenalmente, ou conforme uma pauta a ser desenvolvida por esses tribunais especificamente. Então, dentro de cada local onde a parte possui um processo, é possível verificar como a conciliação está sendo desenvolvida e solicitar que esse processo seja solucionado por esta via. Só para ter uma ideia, dentro da magnitude da Semana da Conciliação e do movimento permanente, nós tivemos setembro, Semana Nacional da Conciliação, meta 2, com um resultado bastante expressivo. E agora, nesta semana de dezembro, ainda em dados parciais, nós estamos recebendo as estatísticas e a finalização dos dados da conciliação em todo o Brasil. Nós já tivemos 103 mil audiências cuja conciliação restou exitosa, e 375 mil partes foram atendidas. Como eu coloquei, são números ainda não finalizados e que terão um aumento ainda expressivo até o final da contagem. Isso potencializado juntamente com a Semana Nacional da Meta 2 e as conciliações efetuadas ao longo do ano por esses tribunais dentro da movimentação ordinária da conciliação, que comumente ocorre nos tribunais, nós teremos um resultado expressivo da conciliação que certamente vai demonstrar um grau, um avanço do judiciário no sentido de entregar uma prestação jurisdicional ao cidadão, de tornar efetiva a sua demanda, de tornar a pacificação do conflito como uma meta maior do judiciário e que constitui um encargo de magnitude que não pode ser desconsiderada no aspecto de solução maior.